A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje nós vamos dar continuidade a um outro videozinho que nós fizemos a semana retrasada sobre a questão da invasão do alemão. Não propriamente a invasão do complexo alemão pelas forças policiais do Estado, mas a maneira como a mídia tratou esse assunto, que é fundamental para a formação de uma consciência de plena cidadania no Brasil. Nós vimos muitas imagens impressionantes que mexeram com o sentimento das pessoas, das audiências todas no Brasil, sobretudo dos veículos eletrônicos, televisão, né? Das forças militares, das forças tanque de guerra, do Aratu, de vários, do helicóptero, né, blindado, das armas, enfim, dos soldados subindo. Isso mostra aparentemente o fato, né, porque o jornalista está sempre preocupado naquilo que ele acha que é o fato, não o factoide, como se diz, ou seja, a reinterpretação desvirtuada do fato, como alguns políticos se referem, né? Na verdade, uma narrativa tendenciosa, segundo eles, os governantes gostam de dizer, isso não é fato, é factoide, porque eles querem dizer que é tendencioso, né? Mas o jornalista está preocupado com a realidade, e a realidade é tratada com aquilo que ele persegue, que é a descrição fidedigna do que está acontecendo, o fato. Mas nós vemos nisso também, porque na filosofia política não existe o fato sem o fenômeno, nós vemos também, temos que ver e temos que fazer uma reflexão sobre o fenômeno que a mídia produz nas consciências de todos os cidadãos telespectadores, no caso, né? E o fenômeno não é só a descrição narrativa real do fato. O fenômeno também é a apreensão, a reação, não é? O imaginário, como a gente estava se referindo aqui, social, que recebe esse fato, que dá sentido a esse fato, né? Que precipita a ocorrência desse fato, né? Na decisão política, no processo político. Portanto, é bom, é oportuno que a gente faça a reflexão que também é fato uma interpretação do que estava ocorrendo anteriormente à decisão política do governador de chamar as Forças Armadas, fazer a coesão política entre as forças da União e as forças do Estado e decidir subir e invadir o complexo de Alemão e a Vila Cruzeiro. Isso é fundamental se saber também. Este é um fato que gerou o fato chamado da própria invasão, né? Porque a própria invasão pode ser tomada também como um fenômeno, um desejo, né, no imaginário social brasileiro, como a gente se referiu na semana passada, para que, de uma vez por todas, as instituições funcionem, de uma vez por todas o Estado volte à sua missão fundamental de garantir a vida e a segurança, e não fique na demagogia dos serviços sociais apenas, né? De uma vez por todas, enfim, o cidadão possa exercer aquilo que é efetivamente a cidadania, que é a garantia dos valores universais da vida, da segurança, da propriedade. Tratava-se ali, o fato ali interpretado é garantir a propriedade, a integridade das casas, dos domicílios, a integridade da pessoa física também, e resgatá-la do bandido. Portanto, a partir de agora, o imaginário brasileiro começa a se construir, com ou não tropa de elite, isso não importa, isso é pura ficção, mas passa a se construir dentro da regra. A lei é para ser obedecida, o bandido é um marginal e é contrário à lei. E o mocinho, a polícia, existe como instituição do bem para garantir os bens, a integridade, a vida e a segurança das pessoas. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.
cidadão. A voz do 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 cidadão. A voz do